Tita, coitado. Entrou? Acho que entrou. Acho que entrou. Boa noite, pessoal. Nós somos o Entre Irmãos e estamos começando mais um episódio. Hoje, o episódio 6, que nós começamos uma nova roupagem em todo esse mês de julho. Nós teremos o Entre Irmãos mais Amigos, né? E hoje nós estamos aqui juntos, nós 4 estamos juntos e estamos com um amigo, né, que foi convidado pela Miriam e aceitou prontamente o nosso convite. Então, nós queremos pedir que você, né, participe conosco, que você curta esse vídeo, que você comente, que compartilhe aquilo que Deus for colocando no seu coração, porque certamente os comentários de vocês têm nos edificado muito, né? Se possível, compartilhem essa live, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam estar conosco e serem abençoados através daquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Mateus, dá boa noite aí ao povo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana aí conosco. Que Deus os abençoe poderosamente. Esperamos que você seja completamente abençoado por Deus. Por isso, abra o seu coração, fique sensível à voz do Espírito Santo para aquilo que Ele tem reservado aos nossos corações. Amém. Moisés. Boa noite a todos, paz do Senhor, Deus vos abençoe, que Deus dê a cada um uma noite abençoada e esperamos aí que você seja edificado hoje, junto conosco, que Deus fale profundamente ao seu coração. Lembre de marcar aí, você pode marcar no comentário pessoas aí que você acha interessante assistir essa live, pode compartilhar e chamar mais pessoas também para assistir. Vai ser bacana, vale a pena. Amém. Miriam, cumprimenta o povo e já apresenta aí o teu convidado da noite. Amém. A paz do Senhor, pessoal, boa noite. Que bom ver alguns rostinhos que não estavam semana passada, outros que já estavam. É muito bom ter vocês participando conosco, essa fidelidade, vocês compartilhando. Muito obrigada por abraçarem essa causa conosco. O tema de hoje é Sem Título para Servir, e o nosso convidado especial tem algumas nomenclaturas, alguns conhecem de diferentes formas, presbítero Luiz Fernando, irmão Luiz Fernando, e para nós, como amigos, ele é o tio Nando, né? Ele é o meu tio Fernando, tio Nando. Eu o chamei para fazer parte conosco nessa noite, eu, graças a Deus, que ele aceitou o convite, porque foi ele que prontamente veio ao meu coração, foi realmente quem Deus colocou no meu coração, e eu acredito que seja a pessoa e as experiências que Deus quer ministrar nessa noite. E o convite, de modo especial, foi porque a vida do meu tio se encaixa muito bem dentro desse título de hoje, que é Sem Título para Servir. Não que meu tio não tenha títulos, pelo contrário, graças a Deus ele possui títulos, mas o diferencial que eu encontro no meu tio, no tio Nando, no presbítero Fernando, é que ele nunca precisou desses títulos para servir a Deus, para se lançar nas mãos de Deus, para obedecer ao chamado de Deus, às vontades de Deus, aquilo que Deus tinha para a sua vida e para a sua família, porque junto com as suas realizações ele acaba carregando uma galerinha junto, as pessoas da sua casa, a família sempre entende, né, o homem de Deus que ele é, e abraçam essa causa, né? Então, como eu acabei de dizer, ele é o presbítero Fernando, da Igreja Metodista Wesleyana do Itamaraty. Ele é casado há 38 anos com a minha tia Margarete, irmã da minha mãe. Ele é pai de 3 filhos, o Samuel, a Raquel e a Débora. E ele é um pai, um marido e um tio em excelência, uma pessoa que a gente realmente tem por inspiração, por exemplo, e que nós sabemos que é porque ele se deixa usar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque ele realmente abre mão de quem ele é para ser quem Deus quer que ele seja. E é esse o diferencial que a gente vem enxergando há anos na sua vida e que vem sido refletindo, né, através da sua vida. Então, tio, eu gostaria que você tivesse a liberdade de compartilhar conosco. Deixa eu só explicar o tema, né, que eles pediram para explicar antes do senhor falar.
que ou não é para explicar? Não, na verdade, deixa ele saudar o pessoal, nós vamos orar. Aí depois você deixa ele falar. Tá bom. Beleza, então. Desculpa, Tio. Deixa ele dar um oi pro pessoal aí para a gente poder orar. Fica à vontade, Tio. Alô, pessoal, boa noite. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar participando com os meus sobrinhos, né, nesse Entre Irmãos e Amigos. E Amém. Isso é um orgulho muito grande, poder saber que, através da mídia, vocês estão compartilhando experiência, trazendo, assim, muitos testemunhos, palavra, oração, e eu me sinto orgulhoso por essa oportunidade e, desde já, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. 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 Moisés, faz essa oração inicial, então, pedindo a Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, e, Senhor, nada faz sentido sem que Tu estejas presente, abençoando, ministrando, curando, transformando e alcançando vidas, Senhor. Ó Deus, Tu podes fazer com que esta live chegue em lugares que nós não podemos chegar, entre em casas que nós não podemos entrar, Senhor, e alcance pessoas que estão precisando dessa palavra, precisando ouvir testemunhos, serem edificadas. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, e que seja propagado a mensagem da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, inspirando pessoas para parecer mais com Cristo e viver plenamente todos os Teus propósitos. Nós oramos gratos a Ti no nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, Miriam, pode falar agora. Amém. Amém. Quando pensado nesse tema, né, nesse sem título para servir, na verdade é algo que Deus vem falando no meu coração, que Deus sempre fala no meu coração, porque eu, como vocês sabem, eu venho de uma família de muitos títulos, né, onde nós temos pastores, bispos, presbíteros, missionárias, e muitas vezes eu me questiono, né, eu falo para Deus, quem sou eu para realizar o quê, né? Como fazer, de que maneira fazer, se eu sou só mais uma, se de repente eu estou num banco, se eu estou numa igreja, e como não ser mais um, né? Como ser servir a Cristo sem ter a necessidade do título. E o que me inspirou e que eu conversei contigo é de encontrarmos pessoas que servem muito a Deus e não têm título algum. Conheço grandes evangelistas que nem mesmo formação acadêmica têm e falam de Cristo com muita propriedade, porque o conhecem e ganham muitas almas, talvez que muitos pastores que possuem títulos, né? E como servir a Deus com o título que eu tenho, de repente, o título de contador, ou título de advogado, título médico, de repente não um título ligado à igreja, né? Porque de repente na igreja eu sou um cristão, de repente nem líder de departamento eu não sou, mas eu tenho meu título fora da igreja, e como que eu posso servir a Cristo sem ter essa necessidade de ter a intitulação, a nomenclatura hierárquica de uma igreja, né? E foi diante disso que eu conversei com o tio, falei para ele, expliquei que, como muitas vezes, né, eu tenho essa luta interior, né, de como servir melhor a Deus, sem essa necessidade de ter o título humano, né, e de sim me lançar e receber na glória, né, o título que Deus quiser me dar, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, dentro disso, eu chamei o tio. Ele serve a Deus de diferentes formas, independente da contabilidade. Ele tem um escritório de contabilidade, ele é contador, serviu muito a Deus através da contabilidade, graças a Deus por isso, né? A nossa denominação também o reconhece por isso. Porém, o tio, ele exerceu muitas outras coisas longe desse título, né? E aí eu não sei a ordem cronológica de tudo isso, né, que a gente acabou contando, compartilhando ontem. Acho que daria para pontuar mais ou menos cada negócio, deixar ele falar um pouco, né, sobre cada um dos assuntos aí que tu pontuou, né?
Tá. Dentro da tua vida, tio, eu nem sei se o que eu vou compartilhar são as marcas maiores, né? Mas como a gente sempre cresceu longe e acabava que o que a gente conseguia acompanhar era nas férias, né? Ou o que a gente compartilhava por telefone. Então, eu realmente pontuei o que eu achei extraordinário, né? Em Deus te usar. E aí eu vou começar, acredito que pelo hospital, né, pelo sanatório lá de Correias, que o senhor trabalhou lá por alguns anos, e aí eu queria que o senhor contasse como que isso surgiu na tua vida, por que surgiu, o tempo que o senhor ficou lá, porque eu também não sei como surgiu, e aí o senhor compartilha para nós, pode ser? Pode ser. É interessante que esse trabalho, ele foi um trabalho, como todos os outros, foi assim, inspiração de Deus mesmo na minha vida. E eu vou, assim, em pouco tempo dizer o resultado desse trabalho, né? Para que vocês tenham ideia, esse trabalho que foi realizado lá no Sanatório de Correios, e eu quero deixar bem claro, primeiro, foi pela graça de Deus, né? Deus que Amém. nos orientou. Segundo, sempre trabalhei com a minha família, sempre indo eu, a esposa, os filhos, nós estávamos sempre juntos formando a equipe e também agregando mais irmãos, sempre divulgando o trabalho, permitindo que outras pessoas fizessem parte dessa equipe. Então, eu não posso dizer nunca que é um trabalho meu, foi um trabalho de equipe. E a gente só foi recebendo inspiração de Deus na questão da liderança, na questão da organização. E Amém. esse trabalho, na verdade, ele é interessante, porque eu preciso voltar um pouquinho na época da minha conversão, né? Lembrar até que foi o pai de vocês que lançou a semente da vida na minha família e, naturalmente, me alcançando e alcançando outros da minha casa. Glória a Deus. E logo em seguida, quando eu recebi Jesus e aceitei como Salvador, uma conversão assim muito linda, mas também uma conversão que exigiu de mim assim uma decisão muito forte, porque a minha família não aceitava de forma nenhuma que eu me tornasse um cristão, que eu fosse crente. E eu precisei renunciar muita coisa em relação à minha família, né, a meu pai, a minha mãe, para que eu pudesse, então, começar a trilhar os caminhos do Senhor. E logo em seguida eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, a igreja estava passando assim por um momento em que a mocidade, os jovens da igreja precisavam ser sacudidos. Eu não esqueço disso. E num certo domingo, o pastor Neemias reúne todos os jovens numa sala e dá uma chamada na gente, né? Ele dizia assim: olha, vocês precisam, como jovens, servir a Jesus. Vocês precisam sair dessas paredes. Tem um campo imenso. E eu ali, Aleluia. um novo convertido, sedento, né, da palavra de Deus, com desejo de descobrir novas coisas, porque eu tinha renunciado à minha família, o meu pai, minha mãe, que não aceitavam de forma nenhuma, e eu renunciei eles para servir a Jesus, na certeza que Jesus um dia alcançaria eles, como também alcançou. Pois bem, então foi a partir daí que nós começamos a visitar o sanatório de Correios. Então, ia um grupo de jovens e faziam parte, para vocês terem uma ideia, fazia parte desse grupo o pastor Luiz Leite, lá da Central de Petrópolis, legal. A esposa do pastor Rogério, a Aninha, e outros jovens que faziam parte daquela mocidade. Aí o que acontecia? Vou contar essa história que ela é interessante mesmo. Os jovens, os rapazes iam para os quartos dos homens, os meninos, né, iam para os quartos dos homens e as meninas iam para o quarto das mulheres, e ali a gente chegava perto das camas, oferecia para orar por eles, entregava folheto e assim. Então, num belo domingo que nós estávamos lá, a gente ia no domingo, o evangelismo era no domingo. A Aninha, que é a esposa do pastor Rogério, ela chegou perto da gente e disse: pessoal, olha, tem uma senhora ali que quer falar com todos nós juntos. Ela precisa falar. Quem era essa senhora?
Era uma senhora assim bem idosa, o nome dela era Marieta, e todos nós então fomos lá no quarto, lá perto da caminha onde ela estava, né? E ela disse para nós: olha, gostei muito de vocês terem vindo aqui, eu tenho observado vocês e as orações que vocês têm feito, então eu queria pedir que vocês fizessem uma promessa para nós. O dia que eu saísse daqui desse hospital, eu queria que vocês fossem lá na minha casa. Aí tudo bem, nós aceitamos, anotamos o nome dela, como a gente fazia de todo mundo. Num dos domingos seguintes, quando nós voltamos lá, cadê a dona Marieta? Ela já não estava mais lá. Aí a gente pensou, morreu, porque lá nesse sanatório, na verdade, era um hospital de apoio, era um hospital assim para a maioria era idosos, que a família não cuidava e estava em fase terminal. Então a gente achou até que a dona Marieta tinha morrido. E fomos lá na portaria, né, na recepção, e perguntamos pela dona Marieta. Eles nos informaram que ela tinha recebido alta e tinha voltado para casa. E o que aconteceu? Nós não perdemos tempo. No domingo seguinte, em vez da gente ir para o hospital, a gente foi lá na casa dela, procurar a dona Marieta. Subimos o morro lá do Humberto Rovigatti, e procuramos, porque ela tinha dado o endereço, mas o número da casa não existia. E perguntava, vocês conhecem a dona Marieta? Conhecem? Ninguém conhecia. Até encontraram uma pessoa, uma irmã, que disse, eu sei aonde a dona Marieta que vocês estão procurando mora, porque eu costumo ir lá na casa dela. Vamos lá. Aí levou a gente até na casa da dona Marieta. E é impressionante, sabe, que quando nós chegamos na sua casa, era um barraco de pau a pique. Nós entramos dentro da sua casa e era escura, uma casa escura, de pouca iluminação. E quem é que a gente encontra naquela casa? A dona Marieta, uma senhora bem idosa mesmo, né? E o seu marido, o senhor Pedro, ele era surdo. O seu Pedro, a gente tinha que gritar no ouvido dele para que ele pudesse ouvir. E eles tinham uma filha chamada Marli, né? E quem era a Marli? A Marli era a filha deles e era uma doente mental que estava com eles lá. Então, nós, os jovens ali, a gente assim com o coração muito abrasado. Isso, eu acho que serviu muito para a minha experiência, para a minha vida pessoal com Cristo, né? Porque eu entendo que desde o início eu fui forjado pelo Senhor, né? A praticar boas obras e ir atrás de almas para que pudessem conhecer a Cristo como eu estava conhecendo. Amém. E ali a gente começou, então, a orar, a assistir aquela família, a levar cesta básica, enfim. Lembra da irmã que eu falei que disse que sabia onde ela morava? Ela estava observando a gente. Aí um dia essa irmã chegou perto de nós e disse assim, olha, eu tenho visto que vocês têm dado assistência à dona Marieta. E eu sempre pedi à minha igreja, ela era de outra igreja, para que viesse aqui visitá-los, mas ninguém nunca se importou. Mas vocês estão vindo aqui. Aí ela falou assim, olha, se vocês quiserem, eu tenho uma garagem ali, onde meu marido encosta um Fusca. Era um Fusca e só cabia o Fusca dentro daquela garagem. E se vocês quiserem, eu tiro o carro dele para vocês fazerem o culto de vocês aí. E imediatamente nós aceitamos o desafio. Aleluia. E a partir dali nós começamos a fazer cultos toda quarta-feira. O pastor Neemias, pastor Uzias, já era o pastor Uzias, nos autorizou então a fazer um ponto de pregação. E começamos então um ponto de pregação. E nesse ponto de pregação, toda quarta-feira a gente estava lá, né? E era interessante, tem muito testemunho nessa história aí, mas vou abreviar. Enfim, aí o ponto de pregação foi crescendo e eram os jovens que tomavam conta daquele ponto de pregação. Não era glória a Deus. Fala, Jeová. Jesus. Nós que estávamos ali, né? Amém. E toda a nossa geração, por isso que eu falo, da nossa geração surgiu muitos pastores, muitos líderes, e foram forjados ali mesmo, né, na palavra e na evangelização. E a gente, além das quarta-feiras estar sempre lá, eu me lembro direitinho que era eu, a Margarete,
mais os outros jovens, nem todos iam, e com muita dificuldade, todo sábado a gente então subia o morro para evangelizar. A gente ia de casa em casa, né, e se oferecia para levar uma oração, entregava um folheto e dava assistência. Numa das fases desse período que nós estávamos assim, nós demos assistência todos os sábados a uma irmã chamada Luísa. Ela fazia hemodiálise, o seu braço era todo inchado da hemodiálise que ela fazia, e nós cuidamos daquela senhora ali com a palavra de Deus até Deus o levar. E a obra ali foi crescendo, né? Interessante, que eu acho que foi assim, como é que Deus vai agindo. E o que aconteceu? O ponto de congregação cresceu, aí sim, foi preciso o pastor nomear um jovem, um diácono, um oficial, para tomar conta do trabalho, né? E foi crescendo, de ponto de pregação passou para uma congregação, de congregação passou, então, para a igreja do Humberto Rovigati, que existe Glória até hoje. Então, esse grupo de jovens, Glória a Deus, através de uma visitação lá no hospital, Aleluia, no Sanatório de Correias, Glória através a Deus. daquelas vidas, né? Vocês veem, são dois idosos e uma doente mental, a Marli. E eles foram canais de Deus para que Deus estabelecesse a igreja do Humberto Rovigati. Glória a Deus. Então, uma coisa assim incrível, sabe? Assim, o que Deus vai fazendo. E isso marcou muito a nossa vida. E como eu disse, a minha família estava sempre junto. Era eu, a Margarete, e quando veio as crianças, elas foram junto também. Amém. Então, meus irmãos talvez não lembrem, mas eu lembro de participar bastante dos cultos lá no Humberto Rovigati com vocês. Então, lá na garagemzinha, tu chegou aí? Lá em Tu lembra onde era? Sim, lembro. Eu já não lembro. Eu também não. Lembro a partir do Boa Vista. Eu lembro do Humberto Rovigati. Eu fui em muitos lugares. O senhor e alguns estavam sempre lá em casa, né? É isso mesmo. Alguns eu não sei onde então, aí ali... É que o Mateus já tem 56, né? Quer dizer que é o mais novo sempre. Ô tio, mas uma coisa que eu acho legal e que assim, o pai mesmo falava que ele achava lindo na questão do trabalho do sanatório, né? Porque, como o senhor falou, a maioria eram terminais, né? Mas o senhor ficou lá 4 anos, né? Foram 4 anos de trabalho lá, e vocês batizavam, né? Vocês chegaram a batizar realmente, alcançaram vidas e levaram ao batismo. E o bacana, assim, independente do que traria, né, tio, de retorno financeiro, não estavam visando retorno financeiro, e graças a Deus por isso, porque vocês alcançaram, Deus usou, né, com graça, e realmente alcançaram vidas, né, e é um trabalho, assim, que não traz realmente status, né, tio, porque pessoas já idosas, já doentes, a maioria terminal, não são cristãos, não vão trazer um retorno financeiro para a igreja, porém, no céu, o retorno da coroa, né, as pedrinhas, a gente não tem nem como contabilizar quantas pessoas se alcançaram, né, com um trabalho desse, né, com o ganhar dessas almas, né, tio? Glória a Deus mesmo. E era interessante notar, Miriam, que, na verdade, era um trabalho assim, muito gratificante, porque a gente não ia somente para fazer os cultinhos, porque passou a ter culto lá. A gente foi ganhando a confiança do diretor do hospital, e era difícil entrar lá, não era muito fácil, mas eles foram assim, confiando no nosso trabalho, na nossa assim, dedicação, porque lá, nesse sanatório, você pegava as cadeirinhas de roda, que eu não posso mostrar agora as fotos, mas nós temos fotos aqui, e descia um por um. Os jovens, a gente tinha que descer um por um nas cadeiras de roda, porque no elevador só cabia uma cadeirinha de roda, e antes da gente começar os cultos, o que a gente fazia? Como a gente sabia que era difícil eles descerem,
como a gente ia assim, mais ou menos 1 hora da tarde, ainda tinha sol, a gente ficava passeando com eles no pátio, empurrando as cadeirinhas de roda. Era uma coisa assim fantástica, sabe? E é interessante que eles ficavam tão felizes que eles aguardavam a nossa chegada para o próximo domingo. Eles ficavam aguardando a nossa chegada. Eu me lembro que tinha um que se chamava Chicão, e o Chicão, eu estava empurrando a cadeirinha de roda dele no pátio, ele disse assim, olha, um dia eu vou levantar dessa cadeira e vou sair correndo. Eu falei, é mesmo, Chicão, tu vai fazer isso? Vou fazer. Né? E eu creio que o Chicão, ele levantou da cadeira e saiu correndo para os braços do Senhor, porque Aleluia. Deus fez uma obra, né, no coração do Chicão. E o batismo, né, para nós foi uma coisa assim inédita, né? O médico lá, o diretor do hospital, ele autorizou a gente fazer o batismo lá. Imediatamente nós arrumamos uma piscina de plástico, botamos lá no pátio, né? E aqueles que nós sabíamos que tinha família, a gente tentou comunicar à família dizendo que eles tinham aceitado Jesus e nós iríamos batizá-los. E aqueles que não tinham família, a gente batizou a si mesmo, né? Glória! Festa, né? Fizemos Aleluia! Então, essa é a gratificação, né? Da gente saber que está fazendo para Deus, né? E o coração da gente se alegra, a gente vai adquirindo as experiências, e são experiências assim, fora de série. E a gente vê que vale a pena a gente fazer a obra de Deus. Eu sempre penso isso, eu penso assim, Deus sempre vai inspirar a gente a fazer alguma coisa. E se a gente se colocar à disposição de Deus, ele vai abrindo portas, né? Assim como ele fez lá no orfanato. Amém? Amém. Aí, aproveitando, então, aí compartilha, né, que a gente estava falando do sanatório, né, estávamos compartilhando os idosos, os senhorizinhos, e aí vamos compartilhar, então, um pouco dessa porta que Deus também abriu, que eu, na minha inocência, né, porque eu também era criança quando eu ia com o senhor, eu achava que era um orfanato, né, não que seja mais bonitinho, né, mas é menos feio, né, a situação, né? Eu achava que era um orfanato que a gente ia, né? E aí o senhor explicou que, na verdade, não, né? Era um local de crianças de abandono, né? Que sofriam e que, na verdade, eram recolhidas pelo Conselho Tutelar e eram deixadas ali até que alcançassem a maioridade, né? E aí eu queria que tu compartilhasse com a gente também como que chegou esse trabalho, o que aconteceu, como que foi parar lá, né? Sair de um sanatório para um orfanato. Então, Miriam, na verdade, né, Deus vai sempre direcionando a vida da gente. A nossa vida, a minha vida, da minha família, sempre foi assim, né? Deus vai direcionando e as coisas vão surgindo. Na verdade, lá, a situação desse local, aquilo explodiu assim no meu coração, sabe? Eu falei, puxa vida, né? Por que não fazer alguma coisa, né? Porque eu não me conformo em ficar simplesmente parado. Eu acho que nós temos que ir na igreja, temos que aprender a palavra, temos que orar, mas precisamos fazer alguma coisa. E imediatamente eu aceitei o desafio, fui lá conhecer, e foi eu, a Margarete, né, as meninas também foram, e nós fizemos a primeira visita, eles permitiram que a gente visitasse, porque as visitas tinham que ser com uma hora marcada, e nós fomos lá, conhecemos o trabalho, e eu fiz uma proposta a eles, eu falei assim, olha, nós podemos estar aqui todos os sábados, eu já não estava mais lá no sanatório, né, passou-se o tempo, isso aí a gente já está dando um avanço no tempo, né? E nós oferecemos, então, fizemos um projeto para lá. E o nome do projeto era Lançando Sementes. Esse foi o nome que nós demos ao projeto, lá nesse abrigo, Lançando Sementes. Porque lá tinha crianças, desde crianças bebê, né, com meses de idade, e até crianças de adolescentes de 18 a 17, já para 18 anos, já na fase de sair de lá. Então, eu ofereci um projeto de evangelização lá. A ideia era essa, a gente ir lá evangelizar as crianças na faixa de
infantil, pré-adolescente, adolescentes, e a gente ficou com esse propósito de ir lá ensiná-los a palavra de Deus. E a diretora lá do abrigo, ela aceitou. Ela falou assim, poxa, que bacana. Aí ela falou assim, pena que muitas igrejas vêm aqui nos visitar, mas elas não permanecem, elas vêm, ficam algumas semanas e depois desaparecem. Aí eu falei, opa, já vi que o desafio aqui para nós vai ser maior, né? Mas Deus nos ajudar. E assim nós viemos. Então nós ficamos aí mais ou menos uns 3 para 4 anos também, realizando esse trabalho de evangelização. Alcançamos essas faixas etárias que era possível a gente trabalhar com eles e formamos uma equipe, novamente, a minha família e mais os irmãos da igreja, e a gente começou, então, a marcar em cima. Todo sábado a gente estava lá, era um trabalho incansável, né? A gente renunciava o nosso sábado de lazer e nós partimos para lá. E lá a gente dividia as equipes. Um ficava com um grupinho de crianças pequenas, outras crianças maiores, e assim sucessivamente, até o ponto dos adolescentes, né? Onde ficava a Margarete. A Margarete, então, começava a trabalhar com as meninas que estavam lá, principalmente nessa área de educação sexual, na área do cuidado que elas tinham que ter com o corpo. Enfim, foi um trabalho assim espetacular que Deus deu para a gente, sabe? Foi bacana mesmo. Aí algumas irmãs idosas, era até interessante que a mãe do Emerson, ela era a intercessora. Então, quando tinha uma criança lá muito levada, aprontando demais, o que a gente fazia? A gente pegava a mãozinha dela, botava sentado lá pertinho da Dona Maria, da irmã Maria. A irmã Maria dava a mão, a criança, sentado no banquinho, e começava a orar com aquela criança. Aí elas iam acalmando, a irmã Maria, ó, tá liberado, pode levar para lá. Aleluia! Então, foi um trabalho também muito bacana, sabe? Eu acho que realmente vale a pena. Não é como você disse, Miriam, não é títulos, sabe? A gente não estava se importando com título, com status, nada disso. A gente queria fazer a obra de Deus. Aleluia. E a partir do momento que a gente se colocava à disposição, Deus ia abrindo as portas. E ali no orfanato não foi diferente. Então, a nossa vida, ela foi sempre assim, né? Ela foi as etapas. Foi um período lá no sanatório, passamos um bom tempo lá, e ali a gente aprendeu a lidar com os idosos, aprendeu a questão da saúde, e aí passou-se um tempo, aí Deus veio para a gente trabalhar com essas crianças ali, a gente via situações difíceis, né? Tinha crianças realmente, e não era brincadeira não, precisaria haver mesmo uma intervenção de Deus na vidinha delas também, porque a gente ficava falando, né? O que será que essas crianças não viram lá dentro da casa delas? Né? Deve ter sido coisas horríveis para o ponto de estarem ali. Mas esse período que nós ficamos ali, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com todas elas. Com todas elas. E vimos muitas ali depois serem adotadas, algumas foram para a Europa. Eu me lembro que umas 2 crianças, que eu me lembro assim, uma foi para a Itália, e teve mais uma que foi para a França, para a Alemanha. Então vinha gente de longe para buscar essas crianças. Não era bebê, não, era criança já assim, de 10, 12 anos. E crianças lindas, tinha crianças lá lindas a gente dava até o desejo. E outra coisa, aí vem a questão de quando a gente faz um trabalho assim, confiável, mostrando que realmente a gente está ali para ensinar a palavra de Deus, nós conseguimos a confiança da diretora da instituição, e ela permitia que uma vez por mês a gente pegasse um grupo daquelas crianças ali, que eles autorizavam, e nós levávamos elas para a igreja. A gente conseguia tirar as crianças de lá, e não podia tirar. Não podia. Mas eles confiavam tanto na gente, tinham tanta segurança no nosso trabalho. Aleluia! E eles permitiam. E aí, uma vez por mês, a gente encostava lá uns 5 carros, enchia os carros de criança, mas era tudo organizado, com o nome das crianças anotado, né? Eles que liberavam as crianças, quem podia ir, quem não podia,
e a gente levava na igreja, e por várias vezes a gente tinha oportunidade até de cantar, e aí eu juntava aquelas crianças todas, levava lá para cima do púlpito, e o que eles mais gostavam de cantar, para vocês verem como é que isso já tem um tempo, né? Eles cantavam aquele hino que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra dessa música? Lembro. Lembram? Mexe com não minha lembram? A estrutura, Sara, tudo. Não dá para tentar cantar que junto. não dá para cantar junto, mas a gente sabe. É que nessa live não dá para cantar junto, que cada um canta Então, num tempo. Então, não... Ô, tio, então, deixa eles adoravam cantar. Tio, deixa eu interromper aqui um pouquinho, só para destacar aí algumas questões, porque a gente está falando sobre sem título para servir, mas dentro dessa falta de título, às vezes as pessoas, o que elas vão argumentar é justamente, às vezes, a falta de recurso, ou a falta de, ou essa dificuldade da renúncia. Tem como abordar alguma coisa assim, por exemplo, você obviamente não tinha recurso para isso, né, nenhum milionário. Como é que funciona isso aí um pouquinho para quem está assistindo a gente e queira servir e talvez está pensando assim, mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho tempo. Fala um pouco sobre essa questão da renúncia e também do recurso. Como é que você se virava? Como é que funciona isso? Deus abria as portas, não abria? Como que fazia? Então, para falar de renúncia, Moisés, veja bem, isso é muito pessoal de cada um, de querer dar a sua vida, né, em favor de alguém. Eu penso assim, se Cristo deu a sua vida por mim, ele me transformou, a maior recompensa que eu tenho é saber de que eu tenho um Senhor a quem eu posso servir, que é Jesus. Aleluia. Então essa é a maior recompensa. E eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso compartilhar isso com alguém, não é verdade? Então, eu tenho que sair, eu tenho que, então, mostrar, olha, Jesus é bom, e com o meu próprio testemunho, com a minha vida, e eu posso dizer que, não só eu, vocês vejam que as meninas, né, a Débora, a Raquel e o próprio Samuel, eles renunciaram também junto com a gente, porque eles estavam sempre com a gente, né? Em momento nenhum, apesar deles serem adolescentes, depois jovens, eles também renunciavam para fazer a obra de Deus. E eu tenho certeza que isso marcou a vida deles também. Então, essa questão da renúncia é muito pessoal e a importância de eu entender que, na verdade, eu não estou renunciando, eu estou apenas repartindo o amor de Deus com as outras pessoas. Então, era o desejo da gente levar isso lá para o sanatório e depois levar para as crianças. Imagina essas crianças na cabecinha delas, o que é que elas tinham? E a gente conseguiu, então, semear as sementes da palavra de Deus na cabecinha delas. Então, isso é muito recompensador. Agora, em questão de recurso, para fazer a obra de Deus, não precisa de recurso. Eu não preciso de um centavo para falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu não preciso de um centavo para poder ir em algum lugar. Se eu não tiver carro, eu vou de ônibus. Se eu não tiver dinheiro para ônibus, eu posso ir a pé. Basta eu querer fazer, não é verdade? Aleluia. Só que é o contrário. A partir do momento que eu me coloco à disposição para fazer, Deus envia os recursos. Essa é a grande verdade. Deus vai enviando os recursos. Lá no abrigo, por exemplo, o que a gente fazia na hora que queria levar alguma coisa para lá? Nós adotamos na igreja e falamos assim, quem quer apadrinhar uma criança dessa? Quem quer ser o intercessor de uma criança dessa? Então, os irmãos se ofereciam. Aí a gente dava o nome, você vai ser o intercessor do Joãozinho. E você, além de orar e interceder, você também pode contribuir com uma alimentação, com uma roupinha, com um brinquedo, e assim a coisa ia fluindo, né? Bastava a gente assim desenvolver esse projeto. E era uma bênção. E quando a gente fala de renúncia, que tu fala que a tua família estava junto, eu lembro, né, de quantas vezes ir para o Senhor, tanto em congregação, quanto no orfanato e tudo mais,
e de às vezes a gente ir e alguém dar carona para os irmãos irem também, e chegar lá na hora de voltar não tinha lugar para todo mundo, e aí o senhor virava para a gente, ou a tia Guete, e aí vocês podem ir para casa a pé, e a gente leva a irmã fulana, ciclana, e quantas vezes a gente... E a caminhada não era curta, não. Era uma caminhada, às vezes, longa, em Petrópolis, que é um sobe e desce de morro, né? Mas aí via que é o que eu falei, né, no início, de que quando Deus dava a visão para o Senhor, ele dava para a família como um todo, e todos abraçavam, e para ninguém era jogo, né? A gente ia e quando voltava caminhando, cantando, feliz da vida com o que tinha acontecido, e acredito que as recompensas que a gente estava falando, lógico que a salvação é a maior delas, mas se eu tenho a lembrança de olhares, né, de algumas crianças ainda na minha memória, né, e eu estou falando isso dos meus 13, 14, 15 anos de idade, não me lembro, eu acredito que o senhor, muito mais, e uma coisa muito bacana do senhor é que o senhor tem fotos, né, o senhor guarda muitas coisas em fotos para não esquecer, que é o que a gente estava falando semana passada, que é para trazer à memória mesmo aquilo que Deus já fez, o que já realizou, né, através da vida de vocês e na vida de outras pessoas, né, tio? É fantástico demais, graças a Deus. Show de bola. Acho que dá para a gente fechar. É interessante também. Pode falar, tio, pode falar. Pode falar? Então, pode. Até nessa questão mesmo da renúncia, né? Às vezes as pessoas colocam dificuldades para fazer a obra de Deus. Então, vocês sabem, né? Talvez aqueles que estão nos assistindo não sabem, mas o meu filho Samuel, ele é autista, e todo período em que o Samuel estava nas crises convulsivas, crises nervosas, enfim, todo esse período que assim, houve uma demanda muito grande de uma atenção maior para com ele, na questão de médico, e às vezes até períodos de internações e tudo. Vocês conhecem bem a história do nosso filho, né? Do primo de vocês, mas nada disso nos impedia de fazer a obra, né? E quantas vezes, quando o Samuel, mesmo na sua limitação, ele ia com a gente, e a gente conseguia controlar, conseguia fazer a obra de Deus, e Deus ia suprir as necessidades, né? E não deixava que a gente passasse por dificuldades maiores, e Deus sempre foi abençoando. E graças a Deus, por isso que eu digo, não era só as duas meninas, mas o Samuel também, apesar da sua limitação, ele também estava sempre com a gente, e enquanto ele pôde, ele foi bênção também, e tem sido uma bênção para a nossa vida. Isso que eu ia falar também, né, tio, que muitas das vezes o próprio Samuel foi vaso, né, usado realmente por Deus para até atingir pessoas, né, alcançar, porque às vezes ele abria, né, aquelas pessoas que às vezes estavam fechadas, aquele muro, aquela dificuldade, ou não querer abrir. O Samuel, ele também quebrava barreiras, né? O fato das pessoas enxergarem às vezes, a forma que vocês tratavam o autismo, e o lindo é como ele se conecta com o espiritual, né? E isso também verdade. Toca, isso gera salvação e gera transformação, e também curiosidade. Então, muitos também se lançavam por causa do testemunho do Samuel, né? Independente de vocês, através da vida do Samuel, mas o Samuel como um testemunho vivo, né? Aleluia. Então, isso também é muito bacana, porque se encaixa diretamente no título, né? Porque, tipo, que título tem, né, o Samuel no mundo físico, né? Mas o pouco título que ele tem, que é o de filho, né? Independente, ele usa o Samuel, mesmo na dificuldade mental dele, ele proclama Cristo, e é uma coisa extraordinária, que a vida espiritual, o conhecimento espiritual que Samuel tem, né?
que a gente fala de não de ter a dificuldade de decorar o alfabeto e cantar as músicas cristãs e falar de Cristo e saber da pregação que o pastor falou e de saber dos irmãos da igreja e de ter essa conexão, né? Então, realmente não tem desculpa, né, tio? É a questão do lançar, realmente, né? É do querer, né? De abdicar, né? Enfim, né, tio? É verdade. Amém. Amém. Show. Um outro trabalho que o tio realizou e que Deus usou a vida dele foi o IEB. Além dos anos de escola dominical, né? O tio foi líder por 15 anos da escola bíblica dominical e ele assim, as criações dele, as coisas que ele fez são extraordinárias. O que eu acho bacana, tio, tanto falar da EBD quanto do IEB, e que eu acho lindo no senhor é o comprometimento que o senhor tem, né? O senhor realmente só finaliza um trabalho e começa outro quando Deus mostra para o senhor que chegou o fim, né? E isso é muito bacana, porque a palavra de Deus diz para que a gente não faça um voto e a ponto que não possamos cumprir. Que se viermos a fazer um voto, que a gente o faça verdadeiramente, o cumpra e honre, né? E eu acho isso bacana demais, não, senhor, porque quando a gente fala dos projetos que Deus usou o senhor, a gente não fala de meses, né? A gente fala de anos e da continuidade, e da persistência e da abdicação que vocês tiveram. E isso é muito bacana. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o IEB, o que foi o IEB, por que da nomenclatura IEB, né? Para que a gente possa, para que o pessoal possa entender do que a gente está falando e a mudança, né, de setores aí que a gente está falando agora. Então, Miriam, você também está citando mais um dos projetos, né? Mas eu quero deixar bem claro, né, para aqueles que estão nos assistindo, que eu só entendo que tudo isso que aconteceu, tanto lá no sanatório, como no abrigo, antes do IEB, só assim para trazer um pouco a minha memória também, nós construímos uma igreja lá no Boa Vista, né? Tiramos ela do chão, levantamos as estruturas todas e deixamos uma igreja construída lá. E eu fico maravilhado porque, na verdade, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo assim nenhuma condição para isso. O que eu vejo é a orientação de Deus, né? O que eu vejo assim, fico pensando, poxa, Deus é tão misericordioso com a gente, Deus tem um amor tão grande, e realmente são fases, é o que você falou, Deus permite que a gente dê início a um trabalho, e num tempo certo, Deus diz assim, ó, acabou o teu tempo aí, e de repente, quando eu penso que eu vou ficar lá no meu quadradinho, Deus fala assim, agora é aqui, e aí eu vejo, mas eu não tenho condição, e Deus vai, impulsiona, e como foi lá no Boa Vista também, foi uma experiência assim, maravilhosa também, e eu fui encaminhado pelo pastor já como presbítero para ser líder lá nessa congregação, num bairro chamado Boa Vista, aqui em Petrópolis, e chegamos lá, tivemos pela frente um grande desafio de arrumar um local fixo para a nossa igreja. E aí vem a responder a questão dos recursos. Nós não tínhamos recurso nenhum, nós não recebíamos nenhum recurso diretamente da sede, nós tínhamos que se virar lá. E, de repente, bastou a gente começar a subir um monte, e eu me lembro que a gente chegava lá em cima, no alto do monte, a gente olhava para baixo, via lá o bairro Boa Vista, e a gente levantava as mãos e começava a orar, Senhor, Senhor, manda recursos, manda condições, e a gente orando, e até que um certo dia, uma irmã teve uma visão e disse assim, olha, vai chegar um moço com uma mala cheia de dinheiro, ela ainda falou assim. Aí nós achamos até graça, né? Poxa, uma mala cheia de dinheiro, que negócio é esse? Mas a gente não estava entendendo. Se a gente estava pedindo, Deus ia mandar. E eu não sei, a irmã falou isso. Pois bem, o que aconteceu? O esposo de uma das irmãs da igreja lá, ele tinha um terreno muito grande,
ele ofereceu o terreno para a gente, vendeu o terreno para a gente, mas ofereceu numa situação assim que não dava para recusar. Mas mesmo a condição que ele estava oferecendo para nós, a gente não tinha condição de pagar, porque como é que a gente ia pagar aluguel e ia pagar a prestação do terreno? Aí ele disse assim, não tem problema, Fernando, vou fazer um negócio contigo. Eu tenho um salão aqui em frente da minha casa, que é um comércio que ele tinha lá, eu deixo a igreja vir para cá, vocês ficam aqui até vocês construir a igreja de vocês e não vou cobrar aluguel de vocês nem um centavo. Glória Foi o que a Deus, aconteceu, glória a né? Deus. É, Deus maravilhoso. Nossa, glória a Deus. Ele cedeu o salão grande, bonito. Inclusive foi nesse salão, se eu não me engano, foi os 15 anos da Débora. Foi os 15 anos da Débora. A Débora fez 15 anos, fez os 15 anos lá. E nós ficamos lá no Salão do Homem, a igreja congregando lá, e enquanto isso nós começamos a construir. Mas como construir, mesmo que sobrasse o dinheiro do aluguel, a gente ia precisar de mais dinheiro, né? E mais uma vez Deus levanta lá um vaso, era um empresário, Aleluia. E ele falou, ó, toda vez que vocês precisarem de dinheiro, precisa comprar 100 sacos de cimento, fala comigo que eu vou emprestar esse dinheiro para vocês e quando puder vocês me pagam. E assim foi. E a gente fez uma obra lá, e não foi obra de mutirão, não. Foi obra com um projeto, obra com um engenheiro, né, com pedreiro. Os irmãos mesmo, nós só ajudamos mesmo na hora de bater a laje. Aí estava todo mundo lá. Mas a estrutura em si é uma estrutura de 200 metros quadrados, a igreja lá do Boa Vista, né? Igreja grande, um terreno plano, ótimo. Então, aí eu paro para pensar, mas, meu Deus, como é que pode um negócio desse, né? Então, eu não vejo mérito nenhum em mim, né? Eu vejo que é Deus, realmente Ele usa. Basta a gente se lançar e a gente se colocar à disposição. Aleluia. E eu nunca me decepcionei. Toda vez que eu me coloco à disposição para fazer a obra de Deus, Ele honra, Ele providencia, Ele supre, né? E aí, passando depois dessa fase do Boa Vista, e novamente, quando inauguramos o templo, quando cortaram a fitinha lá, porque não foi nem eu que cortei, não deixaram eu cortar. Né? Aí, quando cortaram a fitinha lá, me convidaram a retornar para a sede. Eu, com um servo obediente, eu retornei para a sede e me acomodei lá na sede, então esperando uma nova inspiração de Deus para que Deus pudesse me usar. E foi então, Miriam, que surgiu a ideia do IEB, a partir de um curso que eu fiz. Esse curso ele falava da importância de a gente ter um ensino que fosse de uma maneira que alcançasse a todos, ensinar a palavra de Deus. A gente já tinha a escola dominical, mas a gente queria ter assim um nível mais de seminário, um nível mais assim, uma sequência desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento e um ensino mais sistemático, né? Isso, um ensino sistemático. Aliado, aí a ideia era o quê, o Mateus? A ideia era o seguinte, a gente ensinar esse ensino sistemático da Bíblia e, aliado a isso, ensinos práticos, né? Não só religiosos, mas tipo, por exemplo, assim, como visitar o enfermo. E aí, então, a gente dava aulas de visitação, como é que era para visitar, e fazia uma aula prática. A gente pegava os alunos, levava na casa onde tivesse um doente, e ali Glória a gente orientava como é que era a visitação, do que tinha que falar, né, como se comportar na casa de uma pessoa doente, e evangelismo. Então, a gente não tinha só esse ensino sistemático da Bíblia, a gente também tinha um ensino paralelo, que a ideia qual é? Era a formação de leigos. A nossa ideia era leigos, e ficava bem claro para todos eles. No primeiro dia de aula, eu dizia assim, olha, pessoal, aqui nós não formamos pastores nem missionários. Quem quiser ser pastor e missionário, existe um seminário próprio para isso. Isso aqui é para leigos, formação de obreiros, aqueles que querem se colocar à disposição da igreja
para fazer a obra de Deus, assim Glória como eu a me Deus. coloquei. Então, isso era fatal. Na primeira aula, a gente já falava isso, já Glória quebrava a Deus. toda Bacana. qualquer coisa que pudesse dizer que a gente queria fazer um seminário. Tanto é que não se dava as aulas, horas, essas coisas, não contava. A única coisa que a gente fazia era uma formatura, até para homenagear os alunos, aquela coisa toda. E outra coisa, não havia uma cobrança de mensalidade, havia uma taxa simbólica que era para pagar o lanche deles. Então, e assim a gente foi então fazendo esse trabalho, e quando a gente abriu os olhos, já tinham se passado 10 anos de IEB, né, Instituto de Ensino Bíblico do Itamaraty. Se passou 10 anos, chegamos a comemorar o 10º ano do IEB, e que foi uma benção, e trouxe assim, um relacionamento muito grande, porque não foi só na nossa igreja que aconteceu isso. O que aconteceu? Começou a vir gente de todas as igrejas de Petrópolis, né? O Moisés, por exemplo, lembra, Moisés, aquela aula que você filmou para nós lá, Moisés? Eu participei da aula do tabernáculo, eles montaram o tabernáculo inteiro na igreja, Então, não foi isso? Isso. Foi uma aula assim. A caminhada no deserto, aí tinha o tabernáculo, toda a jornada no deserto, aí descia escadaria, cada lugar era um cenário, né, diferente. Então, bacana. Foi uma aula assim inesquecível, né? Porque a gente começou dançando, né? Lembra, Moisés? A gente começou dançando assim como se fosse o povo de Israel lá no deserto. Aí depois a gente saindo em direção, atravessa o mar e assim sucessivamente até chegar lá onde estavam as tendas, onde estava o tabernáculo, e ali a gente ia fazendo essa aula prática, né? E bem visual, foi uma aula espetacular. Enfim, tudo isso agregou assim muita comunhão, muita amizade que eu tenho hoje com vários irmãos de outras igrejas, e se a gente fosse contabilizar, no IEB passou mais de 1.000 pessoas matriculadas e concluíram o curso, né? Então, foi assim uma quantidade muito grande, e só Deus mesmo poderia realizar uma obra dessa, não tenha dúvida quanto a isso. Eu paro para pensar e digo assim, isso é coisa de Deus, não tem nada a ver comigo. Foi só um instrumento que Deus colocou ali, pequenininho, para tocar o barco, né? Agora, o restante foi de Deus mesmo. Agora, o mais importante disso tudo, que eu entendo, é a recompensa que Deus trouxe para mim, aquilo que está na minha mente, que está no meu coração, quando eu olho assim, saber que, mesmo não merecendo, né? Mesmo com as minhas limitações, as minhas falhas, Deus teve misericórdia de mim e me usou como instrumento para fazer a obra. Então, eu entendo que qualquer irmão que queira fazer a obra de Deus, mesmo que você talvez não ache espaço onde você está hoje, mas se você quiser fazer, eu te garanto que tem condição de fazer. Com certeza, perto da sua casa tem um hospital, perto da sua casa tem um orfanato, perto da sua casa há alguém que precisa de ajuda, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Então, isso é muito gratificante, a gente saber que a gente, agora eu já sou idoso, né? Porque agora me colocaram de quarentena, então eu sou idoso. E saber que nesse período todo de tempo, Deus possa fazer alguma coisa mais na minha vida e eu possa ser esse instrumento. E eu espero, agora, a minha palavra final, que eu acho que eu já falei muito, né? Eu quero dar uma palavra para vocês 3 pastores, né? E a missionária Miriam. Eu quero dizer que estou orgulhoso de vocês. Amém. De saber que jovens como vocês são, nesses tempos atuais, tempos tão difíceis, eu vivi um tempo melhor, talvez um tempo em que a igreja, os membros da igreja eram mais dedicados, mais avivados, mas a gente sabe que os tempos vão passando e as circunstâncias vão envolvendo a todos de uma tal maneira que parece que muitos vão ficando sufocados. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês são jovens, são pastores, vocês têm ideais,
E se vocês continuarem a colocar esse desejo de fazer a obra de Deus no coração de vocês, manter essa chama acesa, eu creio que Deus vai usar muito vocês. Né? Vocês são especiais, vocês são pessoas escolhidas por Deus, e eu fico feliz com isso, né? Saber que aquele que um dia lá atrás foi um instrumento de Deus para lançar uma semente no meu coração e eu poder ter desfrutado de tudo isso que eu estou contando para vocês, né? Saber de que essa semente não veio só no meu coração, ele também deixou no coração de vocês, né? Que são filhos do próprio pai, né? O pastor Silvio, ele deixou isso no coração de vocês. Então, mantenham-se firmes. Os tempos são difíceis, é muito difícil, não tenha dúvida. Mas eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer através da vida de vocês. Amém? Eu vou encerrar minha palavra, dizer que os amo. Né? A Margarete está recolhida lá no quarto, a turma está recolhida, mas ela já falou, dá um beijão em cada um deles, na tia Marilza, na Bombom, né? E que Deus possa abençoar vocês. Obrigado por esta oportunidade e toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Jesus, meu Salvador. Amém? Obrigado. Amém. A gente que agradece, Tio, é um privilégio. Você tem sido uma inspiração também para a nossa vida. Eu conto o testemunho de vocês aí, né? E eu digo que não tem um dia que eu não vá aí, que eu não saia inspirado, fortalecido, edificado com os testemunhos, com a palavra de vocês, com o simples jeito de ser, de viver, a presença de Deus e a graça de Deus em tudo, né? Então, a gente é muito grato também pela família de vocês e por ser parte dessa família, né? Amém. Sim. Sim, e eu acho que uma das minhas alegrias é poder compartilhar com as pessoas que estão nos vendo agora um pouco também do que nós somos, porque o pessoal conhece muito a família de papai, o pessoal conhece muito o nosso lado paterno, a família paterna, e o que a nossa família paterna faz na obra do Senhor. E hoje, pela sua disponibilidade, pelo seu testemunho, as pessoas podem conhecer um pouquinho mais da gente e conhecer um pouquinho da nossa família materna, do que a família de mamãe também faz para o Senhor, também se dedica ao Senhor, e que nós somos super privilegiados por termos esses dois lados servindo a Deus. Nós termos exemplos bíblicos de cristão, de amor a Deus, de adoração, de fidelidade, de serviço dos dois lados, e eu acho que a gente, lá de casa, a gente ganha muito com relação a isso, e talvez alguns acham que a gente é até diferente um pouco dos outros. Eu acho que isso é o que nos faz tão diferentes dos outros, ter esse lado de mamãe e de vocês, e que poderíamos incluir, como o senhor falou, que foi toda a família, poderíamos falar o quanto tempo que a sua esposa, a tia Margarete, foi conselheira de crianças, de adolescentes na igreja, quanto tempo tia Márcia foi diretora de adultos na igreja, o quanto se dedicando, e os três, às vezes, ao mesmo tempo, enquanto um era da EBD, o outro era de criança, o outro era de adulto, e faziam, e estavam envolvidos os três em tudo, e o tempo todo, e que rica oportunidade nós temos de, mais uma vez, ouvi-lo e de poder compartilhar com todo mundo que está em casa um pouquinho da nossa essência, um pouquinho de quem nós somos, um pouquinho do que Deus faz através da vida de vocês, porque se nós tivéssemos tempo, olha, gente, rende, porque o tio Nando conseguiu ser bem sucinto. Se a tia Guete senta ali na frente da câmera... Pega a palavra, já era. Não, a tia Guete e a Miriam junto, meu Deus.
É fogo. Vocês são fogo. A Miriam que não gosta de telefone, de live, de câmera. Amém. Amém. Vai lá, Marcão. Tio, eu agradeço porque tu aceitou esse convite e agradeço mesmo que tu entendeu, né? Quando eu falei com o senhor, tu entendeu o que estava no meu coração, entendeu o propósito do meu coração e eu agradeço realmente porque na falta do pai, eu já falei para o senhor é quem eu tenho por referencial, né? Desde que o pai se foi, não tem um ano que eu não vou em Petrópolis e não procuro estar com o senhor, porque é um abrigo que eu tenho, é um porto seguro que eu tenho, e eu realmente, não é da boca para fora, faltam palavras e adjetivos para descrever quem o senhor é, o que o senhor é para mim, e eu louvo a Deus porque é uma escolha, né? É uma escolha ser como o senhor é, permanecer como é, ser fiel é uma escolha, ser um bom pai é uma escolha, ser um cunhado presente e amigo é uma escolha, ser um tio, pai, né? É uma escolha. E o senhor é um homem honrado, né? Porque as suas escolhas são honrosas. O senhor, as suas escolhas realmente são boas, né? E eu realmente tenho o senhor como exemplo, eu agradeço porque o senhor aceitou essa proposta, porque tu é o meu amigo, né? Porque amigo realmente a gente tem por perto, a gente pode confiar, e eu tenho o senhor como amigo, né? Como um tio, mas como amigo também. Então, obrigado por compartilhar um pouco da tua história, da tua vida, por entender também esse nosso projeto e acreditar que não somos nós, mas que é Deus através de nós. Agradeço mesmo, tio. Deus continue te usando, viu? Em nome de Jesus. Obrigado. Tio, eu quero dar minha fala aqui também, dizer que é muito bom ouvi-lo. Hoje eu fiquei meio calado porque eu estava aqui perplexo, né, com todas as experiências do Senhor e ver os campos de atuação. Né? E é impressionante a gente ver, e o que me chamou a atenção, né, porque muitas dessas histórias eu confesso que eu não lembro, né, porque eu sou o mais novo, apesar de parecer o mais velho, mas eu sou o mais velho dos quatro aí, né, que eu demonstro muita seriedade, né, então sei que isso às vezes aparenta mais idade, né, mas eu não me recordava de muitas dessas histórias, né, dessas experiências que o Senhor compartilhou conosco, e é impressionante a gente ver como o Senhor falou, quando há disponibilidade em ser servo, Deus ele trabalha na nossa vida, e a gente vê o Senhor indo do orfanato para um sanatório, para um instituto bíblico, para uma abertura de congregação, né, para uma construção de igreja, né, sendo ainda um contador, né, que é a profissão do senhor, né, tendo um escritório de contabilidade, e às vezes áreas totalmente distintas daquilo que o senhor faz, daquilo que o senhor realiza no seu cotidiano, mas a gente vê o quanto é maravilhoso quando há essa disponibilidade, né, Deus ele usa, né? E aí aqui o que a Bíblia fala, né? Ele está à procura de um coração contrito, de um coração disposto, de alguém que queira ser servo, que ele vai dar o sustento, que ele vai dar a direção, que ele vai dar, né, os recursos, que ele vai fazer e ajudar da maneira que for preciso para que tudo isso se torne realidade, né? Então nós queremos agradecer a sua presença, o Senhor é uma inspiração para todos nós, né? E eu até brinquei com a minha mãe, né? Que eu falei, mãe, hoje de tarde eu falei, mãe, como será que vai ser? Porque o tio Nando é tão calado, como será que ele vai falar de nada, não sei. Se cutucar ele fala. Aí a minha mãe falou, fica tranquilo, que sobre as coisas do reino ele vai falar, e vocês nem vão ver o tempo passando. Né, e louvado seja Deus. Por Mateus, quer falar? Tu levantou o dedo. Sim, eu só queria
ressaltar, porque a Miriam não colocou em nenhum momento, o tio Nando falou, mas eu acho que vale a pena a gente só ressaltar que diante das muitas coisas que ele fez e de todo o tempo que ele está como auxiliar ali na Igreja Metodista Wesleyana do Itamaraty, entra pastor, sai pastor, e ele está lá firme e ajudando e colaborando, e desde a época que ele falou do bispo Gessé, que ele é presbítero lá na igreja, ressaltado o quanto... Ele foi por muitos anos tesoureiro. Sim, ele foi tesoureiro também por muitos anos, mas eu queria ressaltar o quanto ele ajudou na composição da comissão de legislação da nossa igreja, como contador, mas também como alguém que defende os interesses do reino, alguém que defende os interesses e coloca a visão das ovelhas, da família, dentro de toda a organização da nossa denominação. Eu acho que vale a pena ressaltar isso, que diante de tudo que ele fazia, ele ainda arranjava tempo para doar o seu tempo, investir o seu dinheiro para participar das reuniões da comissão de legislação, dando o seu parecer, brigando de forma muito clássica, né? Que ele não é de briguento, mas com esse jeito calma, todo especial, brigando, mas defendendo a igreja, defendendo o que é certo, defendendo os membros, as ovelhas. Então, eu só queria deixar isso ressaltado, que diante de tantos legados que ele tem e deixou, isso também, eu sei que colaborou bastante, esteve junto durante muito tempo com o presbítero Dejair nessa área, e tenho certeza que aqueles que participaram com ele da comissão de legislação podem testemunhar do quanto ele é sério com relação ao reino de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Tio, se nós podemos pedir uma última coisa ao Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor fizesse uma oração por nós, por todos aqueles que estão nos assistindo, para que Deus acenda nos corações essa mesma chama que está no do Senhor, né, que realmente faça, né, esse desejo de ser usado por Deus ser aflorado na vida das pessoas, e assim o nome do Senhor seja glorificado. Marcão, deixa eu só mandar um abraço especial aí para o Josué, lá de Portugal, está assistindo com a gente aí, filho da irmã Salomé, lá de Vila Real de Santo Antônio, cigano, Ritano, está assistindo aí, está participando com a gente da live. Josué, hoje vai um abraço especial para ele lá, para todos os ciganos lá, meus amigos lá, em nome de Jesus. Amém. Então, tio, se o senhor puder fazer essa última oração, quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Eu só quero agradecer a vocês, né? E que Deus continue abençoando as suas vidas, e que o nome do Senhor seja louvado, e que cada vez mais o Senhor abrase os seus corações para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Então eu vou fazer essa oração. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, te damos graças por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos reconhecer-te, Senhor, em todos os nossos caminhos. Tudo, Senhor Deus, tem vindo de ti, e o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia tem sido grande para conosco. Nesta hora quero orar, ó Deus, pela vida do pastor Mateus, pastor Moisés, pastor Marcos, a Miriam, ó Deus, pela família de cada um deles, que as tuas mãos de poder e graça esteja sobre a vida deles, para livrá-los, ó Deus, de todo mal. Que o Senhor possa usá-los com poder, com graça, ó Deus, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, que eles sejam instrumentos valorosos em tuas mãos, como tem sido, e que a cada dia, Senhor Deus, a chama do teu Espírito, ó Pai, possa estar ardente em seus corações, para levar para a tua palavra, para fazer a tua obra, ó Deus, para trazer alívio, Senhor, refrigério para aqueles que estão perdidos, que o Senhor possa usá-los, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Queremos orar
por toda a tua igreja, por todo o teu povo reunido, pelos nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo nesta noite, Senhor, que as tuas mãos de poder e graça estejam sobre a vida de cada um. Senhor, se porventura há algum enfermo, que as enfermidades, Senhor, sejam repreendidas pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e nós cremos, Senhor Deus, que ao usar o teu nome, Senhor, os milagres acontecem. Senhor, desperta, Senhor, o teu povo, que cada um de nós possamos continuar à disposição de fazer a tua obra. Senhor, tira toda a frieza espiritual, tira, Senhor, todo impedimento, Senhor Deus, grandes coisas, Senhor, ainda há de fazer. Ó, Senhor, olha como está o mundo no dia de hoje, Senhor. Muitos estão sofrendo, passando por dificuldades, sem rumo, sem caminho, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso caminho, é o verdadeiro caminho, e aí estão os teus servos, Senhor Deus, que podem ser usados como instrumento, ó Deus, para levar almas para o teu reino, amém, Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Continua abençoando a minha casa, o meu lar, toda a minha família. Nós precisamos de ti, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a família dos teus filhos nesta hora, Senhor. E em tudo nós glorificamos o teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, pois assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Mateus, se despede do pessoal aí. Foi um prazer tê-los conosco. Esperamos que você esteja saindo dessa live com o coração aquecido, como nas outras semanas. Como nós ouvimos, parte do que motivou foi a subida no monte, foi a oração. Você continue sensível, buscando e crendo e se disponibilizando para o que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se você depois lembrar de alguém que precisa ouvir esses testemunhos, compartilhe esse vídeo com a pessoa, porque nós cremos que Deus ainda vai falar grandemente a alguns corações. Tchau, tchau, boa noite. Amém. Moisés. Valeu, gente. Lembra de compartilhar, de curtir, marcar alguém aí que você acha interessante, que vai ser impactado com esses testemunhos, e espero que você saia daqui inspirado a não deixar para depois de amanhã, mas para amanhã, né, ou hoje, né, porque a gente já está hoje, né, dependendo do fuso horário, o pessoal de Sinop, Campo Grande, amanhã, o pessoal daqui de Maringá, São Paulo, hoje, Rio, né, hoje, você já fazer alguma coisa diferente, deixa Deus te inspirar, te dar projetos e sonhos, e executa, vai, mete a cara e faz. Deus vai abrir as portas, vai fazer o resto. Amém? Miriam? Amém. Muito obrigada a todos que participaram conosco, aqueles que aceitaram os invites, os convites que a gente fez no particular. Eu vi bastante gente aí hoje que respondeu ao nosso convite. E eu espero que vocês tenham sido realmente alimentados, né, por esse banquete espiritual que nós tivemos nessa noite. Amém. E que, assim como foi compartilhado, né, de pessoas que foram alcançadas, que você leve desse alimento para mais pessoas que estão com fome, que têm necessidade de ouvir novas experiências, que estão precisando de algo novo de Deus. Nós estamos falando de coisas que não têm sido pregadas, não é o foco hoje em dia, mas que o foco é Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele age de diferentes formas, das multiformas, e essa maneira que nós temos apresentado é uma das maneiras que ele tem agido, que ele tem usado para falar. Então compartilhe, convide, chame um amigo, uma pessoa em especial que você sabe que precisa ouvir dessa palavra, que precisa ser alimentado com essa palavra. Então, por favor, compartilhe, participe conosco. Muito obrigada por abraçar a nossa causa. Você faz parte disso, entre amigos. Amém? Amém. Amém. Tio, quer dizer alguma última palavra? Só se despedir? Coitado do tio. O tio tá, meu Deus. Fala assim, tchau. Tchau, gente. Amém. Então, gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Marcos, fala que semana que vem tem outro amigo. Semana que vem tem outro amigo surpresa. Outro amigo. Mês de julho, todos Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.